Sejam bem-vindos à primeira edição da série PET Explica. Nesta série, iremos apresentar resoluções de exercícios de algumas disciplinas do curso de Agronomia. Iremos iniciar pela disciplina GBI 135, Genética na Agropecuária. Para resolver exercícios referentes à segunda prova do primeiro semestre de 2019, convido a pós-doutoranda Natália Botega Alves. Natália é graduada em Agronomia e Biologia pela Universidade Federal de Lavras. É mestre em Genética e Melhoramento de Plantas e doutora em Fitotecnia. Agora realiza seu pós-doutorado com ênfase em melhoramento de plantas e grandes culturas. Início, a questão 1, ele mostra para a gente dois genótipos, do pai 1 e do pai 2, do cruzamento entre eles, né? E ainda fala no enunciado que é um caso de distribuição independente, ou seja, os genes aqui eles seguem a distribuição mendeliana e que ainda ocorre dominância como interação entre os alélos. Então, na letra A, ele pede o número de gametas diferentes produzidos pela planta F1. A planta F1 ela vai ser o resultado desse cruzamento. Para alguns locos, esses pais são contrastantes, como é o caso do gene A, que a gente tem o homozigoto dominante no pai 1 e o homozigoto recessivo no pai 2. Como ele trata de distribuição independente, a gente pode fazer o cruzamento para cada gene separadamente. Para locos contrastantes, o cruzamento vai ser azão, no caso do gene A, com azinho, homozigoto recessivo, e nós vamos ter uma F1 100% heterozigota. Isso para todos os genes que estão contrastantes nos dois pais. Para o caso dos locos que não estão contrastantes, como é o caso do gene E e do gene G, que eles se repetem nos dois pais, o cruzamento desses indivíduos para esse loco vai resultar na repetição do genótipo, porque ele não tem alelos diferentes. Então, a F1 desse cruzamento vai ficar azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezinho, que a gente vai repetir o genótipo, porque aqui os pais não são contrastantes, e o Fão, Finho, e o mesmo vai acontecer aqui para o gene G, que a gente vai repetir o genótipo, porque eles não são contrastantes. Então, a partir de agora, nós vamos tirar os gametas a partir desse genótipo. Quando a gente tem um loco em heterozigose, a gente vai ter a ocorrência da meiose e vai formar 4 células de 2 tipos nesse caso, do tipo com o alelo azão e do outro tipo com o alelo azinho. Isso vai acontecer sempre que os locos estiverem heterozigose. No caso dos locos em homozigose, que é o do gene E e do gene G, nós vamos ter apenas um tipo de gameta. Então, vão ser 4 células de apenas um tipo, porque eles são representados por uma repetição de alelos. Então, quando a gente tem os locos em heterozigose, nós vamos ter 2 tipos diferentes de gametas, como é o exemplo aqui para o gene A, e um tipo de gameta quando a gente está falando de locos em homozigose. Então, nesse caso, para fazer a continha, 2 tipos para cada em heterozigose e 1 para homozigose. Nós vamos fazer aqui a multiplicação das probabilidades. Por quê? Porque a gente quer que esses eventos que são independentes, eles ocorram simultaneamente. Então, é o caso de lei de produto das probabilidades.
a multiplicação das probabilidades dos eventos em separado é igual à ocorrência desses eventos simultaneamente. Então, nós vamos ter 2 vezes 2 do Bzão Bzinho, 2 do Czão Czinho, 2 do Dzão Dzinho, apenas um tipo do Ezinho Ezinho, 2 tipos do Fão Finho e apenas um tipo do Gzão Gzão. Então, a gente vai ter 2 elevado a 5 tipos de gameta, que é igual a 32 tipos. Na letra B, ele pede, né, em F2 um número de genótipos diferentes e um número de fenótipos na F2. Então, F2 é a primeira geração segregante. Como os eventos têm distribuição independente, a gente pode fazer o cruzamento dos genes separadamente, né, do pai 1 e pai 2. Então, aqui, começando pelo gene A, nós temos na F1 que ele é heterozigoto. Então, para a gente obter F2 é a mesma coisa da gente fazer autofecundação ou intercruzamento. E a gente tem aquela segregação básica de F2, que é azão, 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 azinho e azinho, azinho. 1/4 de frequência para cada um. Como esses genótipos eles se repetem, a gente pode somar essas duas frequências, que vai ser igual a meio. Então, 1/4 homozigoto dominante, meio heterozigoto e 1/4 homozigoto recessivo. Quando a gente tem os locos em homozigose, eles não vão ter essa segregação aqui. Eles vão se repetir. Então, nós vamos ter apenas um tipo de genótipo, porque eles têm apenas um tipo de alelo, tanto no pai 1 quanto no pai 2. Então, quando os locos estão heterozigoses, a gente tem 3 genótipos diferentes. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Locos em homozigose, um tipo. Lei do produto das probabilidades, a gente quer que os eventos eles ocorrem separadamente, né, independentemente, mas a gente quer que eles ocorram todos simultaneamente. Então, nós vamos fazer a multiplicação. Então, 3 para o azão azinho, 3 para o Bzão Bzinho, 3 para o Czão Czinho, 3 Dzão Dzinho, 1 para o Ezinho Ezinho, 3 Fão Finho e apenas 1 para o Gzão Gzão. Então, nós teríamos aqui 3 elevado a 5, que vai ser igual a 243 genótipos diferentes. Quando a gente fala de fenótipos, tem uma outra informação importante, que é a de dominância entre os alelos. Então, toda vez que a gente tem um alelo dominante, a gente vai ter um fenótipo, e quando o alelo aparecer duplo recessivo, a gente vai ter um outro fenótipo. Aqui, por exemplo, azão, azinho ou azão, azão, ele vai conferir um fenótipo rosa, e o azinho, azinho, um fenótipo branco. Porque a presença do alelo dominante, ela inibe a expressão do alelo recessivo. Então, quando a gente considera aqui, no caso do gene A, nós teríamos 2 fenótipos. Rosa, para toda vez que a gente tiver um alelo azão presente, e branco quando a gente não tiver esse alelo. Então, nós teríamos 2 fenótipos, né, se expressando no caso dos alelos, dos locos que estão em heterozigose, e apenas um fenótipo se expressando quando o alelo está em homozigose, por exemplo, aqui no caso do Ezinho. Então, nesse caso, lei dos produtos das probabilidades, nós vamos multiplicar a probabilidade de ocorrer separadamente, né, para considerar uma probabilidade que eles ocorram simultaneamente. Então, nós vamos fazer 2 para o loco A, 2 para o B, 2 para o C, 2 para o D, 1 para o E, 2 para o F e 1 para o G, que vai ser 2 elevado a 5, que vão ser igual a 32 fenótipos. Ele pede a proporção em F2 de indivíduos com o mesmo fenótipo da geração F1. Nós sabemos que aqui tem um caso de dominância entre os alelos. Então, toda vez que a gente tem um alelo azão, no caso aqui do heterozigoto ou do homozigoto dominante, nós vamos ter a expressão do mesmo fenótipo. Então, para obter a F2, eu vou fazer para cada gene separadamente, porque como a gente já viu, eles têm distribuição independente. Então, a gente obtém na F2 aquela segregação típica, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Nesse caso, vão apresentar o mesmo fenótipo. O azão, azão, que tem a frequência de 1/4, e o azão, azinho, que tem a frequência de meio. Então, nesse caso, a gente pode somar essas frequências, que eles vão apresentar o mesmo fenótipo. Então, 1/4 de azão, azão, mais meio de azão, azinho. Nós vamos ter uma frequência aqui de 3/4 do fenótipo, né, correspondente ao alelo dominante, para 1/4 do correspondente ao alelo recessivo. Então, esse daqui é o que ele está pedindo, porque ele equivale ao da geração F1, que é a geração que nós temos lá com
todos os genótipos em heterozigose, né? Quando os pais são contrastantes. E quando os locos não são contrastantes, né? Que eles se repetem a cada geração, como é o caso do gene E, que está representado pelo Ezinho, Ezinho, e o gene G, que está representado pelo Gzão, Gzão, o fenótipo ele vai se manter o mesmo a cada geração. Então, ele corresponde a 100% ou 1 em termos de frequência. Então, se a gente quer obter F2 com fenótipo igual ao da F1, nós temos aqui 3/4 para todos os locos que estão representados em heterozigose, porque como a gente viu, o fenótipo dele vai ser igual, né? Que nós teremos a presença de um alelo dominante, e a frequência de 1 para aqueles locos que se repetem em todas as gerações. Então, multiplicando as frequências, lei do produto das probabilidades, 3/4, que foi o valor que a gente encontrou aqui, para o gene A, 3/4 para o gene B, 3/4 para o gene C, 3/4 para o D, 1 para o E, porque ele vai se repetindo a cada geração, 3/4 para o F1, F1, e 1 aqui para o caso do gene G, que ele também se repete em todas as gerações. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 3/4 elevado à quinta potência, nós vamos ter aqui um resultado de 243 sobre 1024, né, que vai ser a proporção em F2 com o fenótipo igual àquele da geração F1. D, ele pergunta, a proporção em F2 de indivíduos com genótipo A traço, Bzinho, Bzinho, Czão traço, Dzão traço, Ezinho, Ezinho, F1, F1, Gzão, Gzinho. Essa geração F2, né, esse genótipo aqui que ele deseja, ele é proveniente da geração F1. Então, a gente tem que fazer a segregação do cruzamento entre os indivíduos da F1 para saber a proporção dos indivíduos com o respectivo genótipo. Então, a gente vai pegar o gene A como exemplo novamente e vamos fazer a segregação dele em F2. Então, aqui a gente faz um cruzamento, que pode ser considerado uma autofecundação ou intercruzamento, e a gente obtém o resultado da segregação de F2, que é um Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. 1/4 de cada um, então 1/4 de Azão, Azão, meio de Azão, Azinho, 1/4 de Azinho, Azinho. Essa segregação, ela vai ser a mesma para todos os genes que estão em heterozigose na F1, que é o A, o B, o C, D e o F. Para aqueles genes que não estão em heterozigose na geração F1, nós vamos apenas repetir o genótipo. Então, como eles são os mesmos desejados na F2, a frequência deles vai ser 1, porque eles não segregam como os que estão em heterozigose. Então, por partes, indo por gene, a frequência de A traço, ela vai incluir tanto os indivíduos Azão, Azão, como os indivíduos Azão, Azinho. Então, nesse caso, a gente tem que somar essas frequências, porque elas vão ficar juntas quando a gente fala aqui em questão de Azão traço. Então, a gente vai somar 1/4 mais meio, 3/4. Então, 3/4 de Azão traço. Para o B, a mesma coisa, vai ser a mesma segregação, porque ele está em heterozigose, só que ele quer o duplo recessivo. Então, a frequência vai ser 1/4. O C traço é a mesma coisa do Azão. Então, 1/4 mais meio, 3/4. Dzão traço, mesmo raciocínio, porque ele está em heterozigose na F1. 1/4 mais meio, 3/4. O Ezinho, Ezinho, ele apenas se repete, então ele tem a frequência de 1 ou 100%. F1, F1, ele quer apenas o heterozigoto. Então, o heterozigoto vai ser apenas o meio. Então, 1/2. E o Gzão, Gzão, como ele está em homozigose aqui também, ele apenas vai se repetir. Então, a frequência dele é 1. Lei do produto das probabilidades, a gente multiplica a frequência dos eventos ocorrerem em separado. Então, vai ficar 3/4, 1/4 do Bzinho, Bzinho, 3/4 Czão traço, 3/4 Dzão traço, 1 Ezinho, Ezinho, meio do F1, F1 e 1 do Gzão, Gzão. Essa continha aqui, ela dá 54 sobre 1024, e se a gente simplificar a fração, dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos ter 27.512 avos, que vai ser a frequência desse genótipo na geração F2. Ele pergunta, na F4, a proporção de descendentes com o genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, F1, F1, Gzão, Gzão. Então, aqui, só recapitulando o cruzamento desde o começo, como tem distribuição independente, nós vamos fazer separadamente para cada gene, e eu vou usar como exemplo aqui a questão do gene A.
Então, a gente cruzou lá no início do exercício, pai 1, azão, azão, com pai 2, azinho, azinho. Então, a F1, 100% azão, azinho. A F2, a nossa primeira geração segregante, 1/4 da frequência de cada genótipo. Então, 1/4 azão, azão, meio azão, azinho, 1/4 azinho, azinho. Vocês podem perceber que aqui, da F1 para F2, aqui a gente tinha 100% de indivíduos com genótipo azão, azinho, e na F2 essa porcentagem caiu para 50%, ele tem a frequência de meio. Na F3, esse heterozigoto ele vai ser reduzido novamente à metade. Então, a gente pode falar como regra que a cada geração de autofecundação ou intercruzamento, a frequência de heterozigotos é reduzida à metade. Quando a gente reduz a metade a frequência de heterozigoto, consequentemente, a gente aumenta a frequência de homozigoto. Porque a frequência dos homozigotos é tudo que a gente tem menos a frequência de heterozigotos. Então, aqui no caso, na F3, a gente teria o 100% menos 1/4, que é a frequência de heterozigotos na geração F3. E dividindo por 2, a gente teria a frequência de cada homozigoto, dominante e o recessivo. Então, teríamos aqui 3/8 de cada um. Como ele quer saber da geração F4, considerando aqui apenas o GNA, a gente vai usar aquela formulinha, que é a frequência na geração, o G aqui no caso é igual a 4, vai ser igual a meio elevado a G menos 1. Então, aqui a gente teria G menos 1, 4 menos 1, 3. Então, seria meio elevado a 3, que seria igual a 1 sobre 2 elevado a 3, que seria igual a 1/8. Então, essa daqui seria a frequência do heterozigoto, azão, azinho, na geração F4. Para saber a frequência de homozigoto, a gente vai fazer o G aqui igual a 4, que é o 100%, tudo que eu teria, menos a frequência de heterozigotos, que vai ser 1/8, dividido por 2. Então, a gente teria aqui 7/8 dividido por 2. Quando a gente está dividindo, a gente multiplica invertendo o valor. Então, a gente teria 7/8 vezes 1,5, que seria igual a 7/16. Essa frequência aqui seria 7/16 de azão, azão, e 7/16 de azinho, azinho. Então, a gente volta aqui na frequência do genótipo desejado. Para ser azão, azão, a gente tem que considerar essa frequência. Então, para que ocorra o azão, azão, eu tenho 7/16. Multiplicação, porque é lei do produto das probabilidades. Os eventos são independentes, mas eles vão ocorrer simultaneamente. Para o Bzão, é a mesma coisa, porque ele segregou da mesma forma que o azão, azão, desde o pai 1. Então, vai ser 7/16. Multiplica 7/16 do Czão, que ele também foi Czão, Czinho na F1. O Dzão, ele também foi heterozigoto, só que aqui ele está desejando a frequência do duplo recessivo, que aqui no caso também é 7/16. Então, repete o 7/16, Dzinho, Dzinho. O E, ele não segregou ao longo das gerações, porque ele foi só se repetindo, porque o pai 1 e o pai 2, eles só tinham o alelo Ezinho, então ele se mantém ao longo das gerações. Então, a frequência dele é 1, porque ele vai se repetir infinitas gerações se continuar nesses mesmos cruzamentos. O Fão também veio de um cruzamento, né, de segregação aqui da F2, da mesma forma que aconteceu com o A. Então, o Fão ele estaria nessa frequência aqui, 7/16. E o GNG, o mesmo caso do que aconteceu com o Ezão, ele se repete ao longo das gerações. Então, a gente teria aqui a frequência de 1. Então, fazendo essa continha, seria 7/16 elevado à quinta potência. E esse valor aqui seria 16.807 sobre 1.048.576. E fazendo essa divisão aqui, a gente teria 0,016. Essa daqui seria a frequência desse genótipo denunciado na geração F4.